Eu sou Jomas Sampaio e tá começando o segundo episódio do Jomas Kit Talk. Hoje a gente vai falar de ruptura. Conheça a ruptura. Mas sempre que a gente for falar de uma série aqui durante esses 30 dias, eu não vou me aprofundar muito assim, diretor, histórico, quando foi criada. Não, eu vou falar um pouco assim livremente sobre a série, como se eu estivesse batendo um papo com você. Longe do mundo, onde tudo é explicado de um jeito rápido, aqui no Jomas Kit Talk, a gente vai falar com paciência. Então, vem com calma, vem comigo aqui. Eu vou tentar explicar o que é essa série e no final eu vou falar do último episódio. Então, no começo não tem nada assim de spoiler, de um grande spoiler, mas depois eu vou entrar assim no último episódio para falar de uma cena muito massa, mas eu vou falar desse diálogo. Eu não acho que é um grande spoiler, eu não acho que essa série é sobre o final, é sobre uma coisa que vai acontecer. Não, pô. Cada episódio é uma aventura para você explorar alguma parada aqui dentro. O tema do episódio é diálogo, não é ruptura. Mas a gente vai usar a ruptura aqui como um plano de fundo porque tem um diálogo que é muito bom, pô. O que é ruptura? Ruptura é um procedimento. É um procedimento médico onde a gente consegue dividir a nossa mente, a nossa consciência. É complexo, envolve várias coisas, mas eu vou tentar explicar de um jeito simples. Ruptura é um procedimento médico onde você divide sua consciência entre o seu eu, que vai trabalhar dentro de um prédio, de uma organização, vamos chamar de Lumon, e o seu eu externo. Como funciona basicamente? O eu, que eu vou chamar de externo, vive no mundo aqui, que nós conhecemos, e ele vai trabalhar. Quando ele vai trabalhar, ele entra no elevador. Quando ele entra nesse elevador, ele desce, e aí o chip da ruptura faz assim, tic, e muda a consciência dele. De repente ele não tem mais boa parte das memórias do mundo exterior, as memórias da vida dele, das pessoas, as memórias que envolvem emoções, sabe? Ele não tem mais essas memórias e só tem as memórias do trabalho. Então o eu do trabalho não conhece o mundo exterior. E para deixar um pouco mais complexa a situação, o eu, que trabalha ali na Lumon, ele só tem memória trabalhando. Por quê? Porque quando ele entra no elevador, quando ele termina o seu trabalho e entra no elevador para sair, o chip é ativado e de repente eu volto até as memórias do mundo exterior. Então, para quem está no mundo exterior é meio ótimo, Porque eu entro no elevador e eu só fecho os olhos, quando eu abro, eu já estou no mundo externo. Existe esse gap. Eu acho que as pessoas que tomam anestesia geral falam que sentem isso, Não é a sensação de que eu dormi e ainda tem ali uma suposta coisa da passagem do tempo. Pô, eu sinto que eu dormi esse tempo, que esse tempo passou, que meu corpo descansou. Diz que na anestesia não, é assim, ó, tum-tum. Fechei o olho aqui, quando eu abri, já passou o tempo. Então, para quem é o externo, vamos chamar assim de interno, ini e externo. Então, para o externo, ele não tem memória nenhuma trabalhando, sabe? Ele só entra no elevador e quando abre a porta do elevador, que supostamente ele deveria estar num lugar, ter descido, não, ele já está do lado de fora, porque ele não tem a memória do tempo que ele passou lá dentro. E do mesmo jeito, o cara que está lá dentro, o interno, que é ele, não tem nenhuma memória do mundo exterior, só tem memória do trabalho. Então a vida dele toda, vamos dizer que são 3 anos trabalhando com esse procedimento de ruptura. A vida dele inteira é trabalhando. Ele interno, ele tem consciência de que ele tem um eu externo. Ele tem consciência de que lá fora ele descansa, de que lá fora talvez ele se divirta, que talvez ele tenha uma família, que existem coisas no mundo exterior, embora ele não conheça muito. Quando você faz o procedimento e já aparece lá embaixo, como um rupturado, como um interno, você ainda tem algumas memórias do mundo. Mas você não sabe seu nome, você não sabe o nome de ninguém, mas de repente você sabe o nome de um estado. Fiz o procedimento de ruptura, aí a pessoa vai lá dentro, eu rupturado interno, qual é o seu nome? Aí eu fico assim angustiado, não sei. Qual o nome de sua mãe? Qual a cor dos olhos de sua mãe? E não consigo se lembrar. Fala o nome de um estado, aí você fala Bahia.
Mas você não sabe o que significa Bahia. Mas você sabe que Bahia é um estado, mas você não sabe qual o tamanho dele, onde é que ele fica. Você não sabe nem o que é exatamente um estado, sabe? Então, assim, a gente já sabe que ruptura não existe no mundo e que, às vezes, as séries, os filmes, a fantasia pegam uma situação que acontece no mundo real e expande esse conceito, sabe? E exagera muito. E esse exagero faz aumentar o contraste das coisas e facilita a gente compreender como algumas coisas acontecem no mundo real. Então, por exemplo, existe um pouco esse eu do trabalho e o eu de fora. Aqui no mundo real nós dividimos as memórias, né, do eu que trabalha e do eu que não trabalha, que vive a vida assim. Só que muitas vezes esses eu são diferentes, a gente se comporta diferente, a gente aceita coisas diferentes, sabe? É como se fosse outra pessoa no trabalho e às vezes acontece até algo que não é saudável para a mente. Parece que essa coisa da ruptura, sabe? De você dividir, de você, sei lá, ser uma pessoa diferente em cada lugar. Você é uma pessoa para o seu parceiro e você é uma pessoa no seu trabalho e você é uma pessoa com outros amigos, sabe? Eu não falo assim de que a conversa é diferente, não. As intenções parecem ser diferentes, a moral parece ser diferente. Quanto mais passa tempo na minha vida, eu percebo que é melhor assim integrar as coisas em mim. Que não vale a pena fingir ser outra coisa. Muito embora eu não saiba quem eu sou, eu sei quando eu não queria estar fazendo algo, não queria estar dizendo algo, não acho confortável algo, mas continuo dizendo. E pensar em um mundo do jeito que está hoje, se existisse ruptura, é uma parada meio louca. Porque assim, é um procedimento médico, uma tecnologia nova. Não é todo mundo que pode fazer. Aí beleza, primeiro é utilizado para trabalho e para quem, né, é externo, dividir a mente eu não vou sentir, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Eu vou sentir, só que eu não precisei trabalhar, então é ótimo. Então, para o trabalhador, às vezes ele vai poder considerar que é bom. E para quem está empregando, não precisa falar que é excelente, que é ótimo, porque eu posso fazer o cara fazer o que eu quiser e ele nem vai saber que ele teve que fazer. Eu posso obrigar a pessoa a fazer o que quiser, que o cara não vai nem... Aqui dentro, eu controlo as câmeras. Não existe moral. Eu controlo o jogo, eu digo o que é certo, o que é errado. E ninguém do mundo externo nem vai saber. A série mostra, a partir de uma tecnologia diferente, um tipo de escravidão diferente. E não é difícil pensar que se essa tecnologia existisse, que poderia acontecer coisas dessa forma. Mas e quem não precisa trabalhar, vai querer fazer ruptura? Às vezes o cara faz ruptura porque ele não quer ter experiências traumáticas. Por exemplo, eu não gosto de dentista. Aí eu fiz o procedimento de ruptura, né? E quando eu passo por uma porta, eu não tenho mais a memória do lado de fora, só tenho a memória do lado de dentro. E quando eu sair por essa porta, eu não vou ter a memória do lado de dentro, só vou ter a memória do lado de fora. Então, basicamente, né? Eu quero ir no dentista, eu preciso cuidar dos meus dentes, mas não quero lembrar da dor que eu posso sentir, de uma anestesia, de algum desconforto, ou só de ter que esperar o tempo para fazer o procedimento. Então eu entro pela porta e não tenho a memória de nada do que acontece ali. Então eu não consigo evitar o trauma. A memória do trauma vai ter, só que eu não vou ter ela. Eu vou deixar isso para outra consciência, que sou eu. Mas eu não vou lembrar disso. Às vezes você pensa no dentista, mas pode acontecer durante um parto. Às vezes eu não quero ter a dor, sentir a dor do parto, ou lembrar da dor do parto, porque eu vou querer ter filho outra vez e eu não quero lembrar da dor. Aí eu faço a ruptura, né? Entro em um chalé. Lá dentro do chalé, só o meu interno tem as memórias, e quando eu sair eu não vou ter as memórias dessa experiência que eu julgo traumática. Então pronto, uma vida vai ser colocada no mundo, a mãe não vai poder presenciar esse ato de nenhuma forma, ou de alguma forma, né, observa, mas é uma parte dela que ela não... Enfim, pensar em ruptura é impossível até na série. Não dá certo, vai ter uma confusão alguma hora. Mas enfim, assista, é massa. O que ela te faz refletir é muito bom. E mesmo que você não consegue refletir, às vezes, um tempo depois, cai a ficha. Eu assisti já várias vezes essa série. Eu assisti a primeira e a segunda temporada pelo menos 3 vezes. E tem algum episódio que eu vi mais vezes, como por exemplo esse último episódio, que tem um diálogo que eu vou começar agora.
E aí eu vou tentar introduzir ele e explicar. A série tem um personagem principal, o nome dele é Mark. Então tem um Mark interno e tem um Mark externo. A partir de agora eu vou começar a citar eles como o interno, o que viveu só trabalhando a vida dele toda, que é as memórias que ele tem quando ele desce, né? Quando ele entra no elevador e desce, esse cara que vive lá dentro, e o externo, que colocou o interno lá dentro, né? Que escolheu fazer o procedimento de ruptura, mas que não tem memória nenhuma do que acontece dentro do trabalho, dentro da Lumon. Só que chegou o momento onde esse externo precisa da ajuda desse interno para resolver um problema. Ele precisa fazer uma coisa lá dentro da Lumon, mas se ele entra lá dentro, ele vai perder as memórias do lado de fora. Então ele precisa conversar com o interno para desenvolver um plano, para realizar algo. Então o externo vai pedir ajuda do interno. E a forma como a série faz isso é genial. A série é genial, gente. De todo ponto, de trilha sonora, de roteiro, de fotografia, de semiótica, velho, Ruptura, nossa senhora. Se o mundo não acabar, Ruptura daqui a um tempo vai ser aquelas obras de arte que a gente fala assim, caraca, velho, que parada foda. Então o externo agora precisa da ajuda do interno. E a forma como a série faz isso é genial. Eles conseguem entrar em um lugar onde quando o cara entra é o interno e quando o cara sai é o externo. E esse lugar não é empresa, é um outro lugar onde esse procedimento de ruptura funciona. E nessa eles têm uma TechPix. Então como é que essa conversa vai acontecer com essa tecnologia? O cara externo pega a câmera, né? Grava um vídeo falando com o cara interno, fecha a filmadora e entra no lugar. De repente é o cara interno já com a filmadora, dá play no vídeo e assiste o cara externo falando com ele. Aí ele pode pegar a câmera, gravar uma resposta, fechar, sair, o externo pega a câmera, abre e pode ver. Eu acho que esse vídeo vai ser muito legal para quem assistiu pelo menos uns 3, 4, 5 episódios de Ruptura. Mas o bom mesmo é para quem já assistiu tudo, que a gente vai aproveitar esse diálogo melhor. Então o diálogo acontece com o externo falando e a cena é massa porque o externo tá do lado de fora, na noite, sob a luz da lua. Então os tons, né, da cena são meio azulados, é uma espécie de frieza maior e ele também tá do lado de fora, né, ele é o externo, enquanto o interno tá do lado de dentro com uma luz mais quente assim, sabe? A lareira, luzes de velas. Então ele parece mais quente, então é meio que um embate ali, o azul e o vermelho, o externo e o interno, e esse diálogo acontece. E a trilha sonora. Nessa parte, o interno meio que já sabe qual é o plano, qual é a missão, o que precisa ser feito, e o externo vai tentar convencer ele a realizar esse plano. E começa como? O Mark externo vai falando assim pro Mark interno, e o Mark interno tá vendo aquela coisa assim, gente, sou eu que tô falando, mas não tenho memória nenhuma disso, e é uma maravilha, é uma coisa, é fantástico, ao mesmo tempo que são muitas emoções, aí, e aquele ator consegue transmitir isso. Então o externo tá falando ali na câmera, né? Olá, eu sou bem... Você sabe quem eu sou. Acho que você falou com a Devon e com a senhora Cobel sobre mim. Então você sabe o que a gente está te pedindo. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que sinto muito. Sabe, eu te criei como um prisioneiro, como uma fuga. As pessoas me disseram que você seria feliz, que os internos eram contentes. E porque eu acreditei na palavra deles, você tem vivido um pesadelo por 2 anos. É horrível o que fizeram com você. E parte da razão pela qual estou aqui é para consertar isso. Espero agora, com tudo que temos em comum, que você me dê essa chance. Aí o interno recebe essa mensagem, né? E aí o que ele fala? Ele grava um vídeo falando, respondendo. E ele fala assim, e o interno ele é meio que, ele é um adulto, só que ele tem como se fossem 3 anos de idade, de vida, de memórias. Olá, nossa, é isso mesmo. Eu nunca imaginei que fosse falar com você. Puta merda! Muito menos receber um pedido de desculpas, então obrigado. Sabe, pesadelo é a palavra errada na verdade, porque encontramos maneiras de fazer funcionar, de nos sentirmos completos, e por isso o que você está perguntando me assusta. O que você está perguntando não, o que você está me pedindo me assusta, porque seja lá o que for, essa vida
é tudo que temos e não queremos que ela acabe. Você consegue entender isso? É isso. Então, meio que está acontecendo. A parte do pedido do Mark externo, é que Mark interno faça uma coisa que pode acabar com a Lumon, com essa empresa onde o procedimento de ruptura acontece. Então, o que Mark externo está pedindo é meio que uma coisa que vai acabar com o Mark interno. E mesmo assim o Mark interno está pedindo isso. O Mark externo fala assim, desculpa que eu te coloquei num pesadelo. Mas o Mark interno fala, pesadelo não é bem a palavra a ser utilizada. Porque muito embora diferente da vida que você vive, acontecem coisas que eu também não acho que são legais, é a única vida que eu conheço. E nessa única vida que eu conheço, a gente encontra formas de nos sentir bem, de nos sentir felizes. Mas isso funciona para todas as pessoas do mundo, sabe? A gente às vezes vê as pessoas vivendo com escolha que nós não faríamos, com vidas que nós não gostaríamos de ter e a gente julga que aquilo é pouco, que aquilo é errado. Mas por algum motivo, às vezes, por escolha, a pessoa escolheu viver daquela forma. E também tem aquela coisa, como por exemplo, quando a gente julga que pessoas que são pobres, que vivem na miséria, não conseguem experimentar de forma alguns sentimentos de felicidade, de amor. De que eu posso chegar, por exemplo, num lugar e mudar tudo, sabe? Mudar tudo, adaptar o meu estilo de vida para fazer algo que melhore a vida daquela pessoa. Mas as coisas não funcionam assim, sabe? A gente precisa ter uma conversa, precisa existir um diálogo sobre o que eu acho ruim, o que eu quero mudar, porque nessas visões de mundo a gente expande nossa cabeça para perceber que, calma aí, eu interpreto o mundo como eu interpreto porque eu vivi como eu vivi, mas uma pessoa que viveu uma outra vida não interpreta o mundo como eu, e nem eu nem ela estamos plenamente corretos sobre as coisas, nem estamos plenamente errados. Então sempre que a gente pode aproveitar a visão de mundo de outra pessoa, é uma coisa assim, eu só tenho um par de olhos, mas agora eu somei alguns aos meus. E quando eu parto num diálogo onde eu já sei tudo sobre a pessoa, ou sobre o que ela sente, sobre o que é a vida dela, sem perguntar para ela antes, sem me interessar por ela antes, isso é um pouco feio, sabe? É muito prepotente, é muito presunçoso. Então o que o Mark interno está falando é, eu não quero te ajudar nisso, porque eu vou encontrar um jeito de viver essa vida que eu estou vivendo, sabe? Eu não quero desaparecer, eu não quero que as pessoas que eu amo desapareçam, que essas consciências que eu conheço sumam. Você consegue entender isso, externo? Aí o externo fala, eu vou parar o vídeo e vou dar play de novo, porque passou 30 minutos fácil hoje. Então o externo fala assim, claro que eu posso entender, você tem um ótimo ponto, e eu diria a mesma coisa se eu estivesse no seu lugar. No entanto, a Lumon não precisa ser a sua vida inteira. A empresa onde você trabalha não precisa ser sua vida inteira. Eu acho que você pode ter sentido uns flashes ultimamente, sabe, na mente. Umas coisas, umas loucurinhas na consciência. Imagens do meu mundo aqui fora. E eu tenho visto algumas imagens do seu mundo aí dentro também. É um processo chamado reintegração. É uma forma de reacoplar as memórias para que possamos ser uma só pessoa. Comecei isso porque agora vejo como tudo isso é injusto com você. E quando minha esposa estiver livre, juro que terminarei o processo. Essa vida, nossa vida, pertence a nós dois e eu quero compartilhar isso com você. Aqui começa o diálogo da fé. É como, beleza, né? O externo já viu que ele começou a perder na conversa e ele foi apelar para a fé. Ele inseriu ali na conversa uma coisa que é desconhecida para o interno. Afinal, quem está no mundo externo e que tem mais possibilidade de coisas, né? Nesse caso é o externo. Então ele fala assim para o interno, mas a empresa não precisa ser a sua vida toda, porque eu tenho aqui a salvação, se chama reintegração. É juntar as nossas memórias de novo e você vai poder viver aqui do lado de fora também a vida, sabe? Então tem uma esperança. Eu comecei a fazer esse procedimento de reintegração dessa fé e você viu uns flashes, sabe?
Você viu algumas coisas. Essas pequenas coisas que você vê, esses lampejos, esses acontecimentos, são o princípio da reintegração que vai nos unificar como ser. E aí eu vou ter suas memórias e você vai ter as minhas. E aí a gente vai ser uma pessoa só, única. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Assim que a gente realizar o nosso plano, eu vou terminar esse procedimento de reintegração. Então pronto, Mark ali, e ele na série, né, ele até faz caras assim, sabe, de quem quer convencer? Mas eu tenho a salvação para você. E ele tenta convencer o interno a partir de algo que é assim... O interno não tem elementos o suficiente para saber se aquilo é real ou não. Embora seja uma possibilidade assim que faça brilhar um pouco os olhos, o interno não tem elementos o suficiente para saber se aquilo é verdade, se aquilo é real, se aquilo pode acontecer, ou mesmo como seria o procedimento. E é aí que o interno entra. Certo, mas o que é que isso significa exatamente? Que você fica com o lado direito e eu com o lado esquerdo? Ou é como uma situação de cima para baixo? Sinceramente, eu tô tentando te entender como é que isso funciona. Porque é uma coisa simples que a gente normalmente não faz. Que é a partir de uma situação assim que vai mudar as nossas vidas, a gente não se faz pequenas perguntas assim, né, da estrutura da coisa, ou do objetivo, como funciona. Esse interno, ele tava espertinho. Ele precisava sobreviver ali onde ele estava trabalhando, ele precisava ser esperto. Esse pensamento não é assim, surgiu na série um personagem questionador. Não, a vida toda dele, ele precisou ser questionador para sobreviver, para escapar dos lugares onde ele não queria mais estar. Aí, né, começa um embate um pouco mais rápido. Nessa hora, o que era a cena calma de apertar o botão, de ir para o outro lado, não sei o que, começa a ficar um jogo assim, né, mais quente, o diálogo acontecendo como se realmente eu tivesse cara a cara com uma pessoa, ainda por meio da câmera, e a série consegue mostrar isso com uma montagem linda. Aí o Mark Sterno fala assim: ah, não seria como uma situação de cima para baixo, onde eu dou as ordens e você obedece. É como se fôssemos nós dois, como uma só pessoa combinada, como as minhas memórias e as suas, os meus traumas e os seus, mas também as coisas boas. Na verdade, o que o Sterno tá fazendo assim agora é, eu posso falar o que eu quiser. Assiste o primeiro episódio da Jomas Kit Talk, que aí tu vai entender assim, sobre jogo de intenções. Aí ele pode falar o que ele quiser, né? É como se fôssemos nós dois, como uma só pessoa combinada, com as minhas memórias e as suas, os meus traumas e os seus, mas também uma coisa só. Eu falo de uma forma simples, como se eu compreendesse, mas na verdade é que eu não faço ideia do que está acontecendo. Certo, mas quer dizer que você está vivo há quanto tempo? 20 vezes mais que eu? Porque é isso, né? O interno, ele viveu 3 anos, vamos dizer, ou viveu 2 anos lá dentro. Você tem 20 vezes mais tempo de vida do que eu, como se o cara lá tivesse, sei lá, 40 anos, e ele tem 2 anos lá dentro, né? Então, quer dizer que esse novo híbrido que vai nascer, ele não seria muito mais você do que eu? Olha que argumento bom, né? Pô, então a gente vai juntar nossas consciências, mas parte da consciência é memória. Então, se eu tenho menos memórias, porque eu tenho menos tempo para ter armazenado memórias, ter vivido memórias, eu vou ser menos do que você? E, sabe, gente, a gente está entrando num campo assim nebuloso, onde a gente poderia pensar o que foi isso, mas a consciência é um grande mistério, não vou entrar nisso. Mas vamos colocar perguntas que podem existir? Aí o externo fala assim, eu não acho que é assim que funciona. Aí o interno fala, certo, então como é que funciona? Simples. As pessoas hoje, gente, você quer ter um diálogo na vida e o simples é difícil. As pessoas sendo questionadas com o simples, muitas vezes se irritam fácil e querem te xingar por causa disso. Inúmeras vezes eu me vejo assim, me observo num diálogo. Sim, eu falo, mas como é que funciona? Porque a pessoa está tentando me convencer de alguma coisa, né? Então ela deve saber do que ela está falando. Eu falo, sim, então me explica esse ponto. Ah, mas você não sei o quê. Ah, mas você não sei o quê. Ah, mas você é muito chato. Ah, mas você... Eu já vivo assim... Tem diálogo que eu não entro, mas às vezes eu quero. E eu já sei que a pessoa pode chegar nesse ponto de falar alguma coisa desse tipo. Eu hoje...
eu escolho assim, eu vou parar de falar. Eu não vou falar nada. Eu paro de conversar, ainda mais se é uma pessoa que eu gosto, que fala assim comigo dessa forma. Porque, gente, ficar calado é fácil. É só você fechar os olhos e ver as coisas acontecendo. A maior parte das pessoas no mundo faz isso. Eu também posso fazer quando quero. E tenho um prazer de fazer quando é um amigo. Às vezes a gente não quer entrar em conversas. Mas se você está me questionando alguma coisa, se você está tentando me convencer de alguma coisa, aí eu vou conversar com você e eu vou te questionar sobre alguns pontos do que você está construindo. Para mim, isso é básico. Só que no mundo não é. Para o Mark externo, parece que não é. Para o Mark interno, que ele quer um pouco mais inocente, que assim, para ele é. Então como é que funciona? Aí o Mark externo, vendo que também já tinha perdido nessa questão assim mais racional da coisa, desse procedimento, né, que misturou ali na fé da coisa. Eu que tratei como fé, porque na verdade se ele quisesse colocar isso como fé, eu acho que seria mais fácil do que colocar como se fosse um procedimento científico. Aí ele vai tentar contar a história real sobre a interpretação dele para convencer agora o Mark interno a fazer o que ele quer. Aí mudou, né? Eu não tô mais falando do procedimento de reintegração. Eu tô falando de... Vou conversar com você aqui, ó, velho. Nós é mano. Então vamos aqui. Olha, eu fiquei de luto por minha esposa que morreu 2 anos. Eu perdi meu emprego de professor. Eu comecei a trabalhar bêbado, sabe? Eu escondia todas as coisas dela no meu porão porque era mais fácil fingir que ela nunca existiu. E eu pensei que eu tava te protegendo daquela dor quando eu te coloquei lá. E a senhora Cobel me contou que você tem alguém lá embaixo, alguém que você gosta. Helena Egan, certo? O nome dela é Helene. Sinceramente, eu adorei que você tenha tido essa experiência de amor lá dentro, né? Agora você consegue imaginar o que você e a Helene têm, mas multiplicado por milhares de dias de alegria, discussões e paixão. Aí você entende porque eu preciso. A missão é tirar a esposa dele de lá. Desculpa o spoiler, gente. Passou muito tempo, tu não assistiu, toma aí na tua cara. Mas vai lá assistir porque não é sobre isso e você não vai saber se ele conseguiu, se ele aceitou a missão, não sei o que. No diálogo, o diálogo não contém isso. Aí você entende que eu preciso ter minha esposa de volta. Eu preciso ter ela de volta. Aí quando o externo pensa que ele pode estar ganhando na discussão, que o Mark interno, e eu tenho uma paixão por esse cara. Nossa. Ele vem com as coisas mais simples novamente. E para falar assim, que quando a gente fala de amor, não tem isso de que você ama mais porque você pode estar com a pessoa que você ama mais, porque você conhece a pessoa que você ama há mais tempo, porque que nada. Que o amor não tem isso, sabe? A gente pode gostar de alguém que a gente conheceu faz 3 dias e amar profundamente aquela pessoa. Porque entendeu que no íntimo dividimos algo como seres humanos. Que, pô, eu quero ter você perto de mim. E que bom que você gosta de mim, porque eu também gosto de você. Agora a gente pode estar junto. Sabe, o tempo não tem nada a ver com isso. Muito embora o tempo pode trabalhar a relação onde o amor se desenvolve como algo mais forte. Mas não tem como contar isso. Quanto tempo vai levar? E aí Mark interno vem com um diálogo fantástico. Helly, na verdade é Helly. É uma pessoa por quem eu estou apaixonado. O que você saberia se tivesse se interessado pela minha vida antes dessa noite, quando você precisa de alguma coisa. Ela é a pessoa que eu vou perder se eu fizer isso que você está dizendo que eu tenho que fazer. Porque você sabe tão bem quanto eu que o interno dela não vai poder se reintegrar. Ou que o externo dela não vai se reintegrar. Supondo que isso que você está falando de reintegração seja real. Supondo que cada palavra que sai da sua boca não seja uma mentira. Aí o externo pega, não esperava essa reação, né? E é engraçado que quando o externo fala isso, você vê na interpretação dele que ele se sente um pouco culpado, porque ele está meio que enganando o cara lá de dentro. Mas essa culpa não é maior do que a surpresa que ele tem quando o interno não caiu na armadilha dele. O Mark externo, então, ele vem com a resposta que revela um pouco mais quem ele é. Nossa, desculpa, eu não queria, cara. Eu só tô tentando salvar minha esposa, tá bem? Eu não posso abandonar ela. E se você me ajudar, eu não vou te abandonar. Mas pro Mark interno, a vida inteira dele, o Mark externo, né, durante esses anos, não se importou com ele. Por
Por que agora ele está se importando? E agora ele está dizendo que, pô, confia em mim. Agora que eu estou precisando de sua ajuda, né? Eu não vou te abandonar, eu prometo. Aí o Marco interno fala assim: sabe o que eu acho? Eu acho que no segundo em que você tiver sua esposa de volta, você vai esquecer que eu existi. Eu acho que vou desaparecer junto com todos os internos lá embaixo. E faz sentido também o externo tentar de todo jeito convencer o interno. Porque ele tem que salvar a esposa dele de volta, gente. Essa situação toda é um inferno. Não dá pra julgar as pessoas por causa disso. Mas dá pra julgar o que acontece. Aí o Marco externo fica: o que você quer de mim? A gente tá junto nessa. Você não pode simplesmente confiar em mim. A cena é perfeita, né? Ele fala aqui com a câmera, né? Aí o close que a câmera tá é na cara dele assim, olhando. A lareira queimando aqui, o fogo acendendo. Ele fala simplesmente assim: você não pode confiar em mim? Aí ele fala: não. Simples assim. Às vezes as pessoas estão numa situação onde elas conversam com a gente e a gente tem que acreditar, e a gente tem que confiar, e a gente tem que perceber que aquilo que ela está falando é verdade, mas as pessoas não se abrem para responder perguntas simples que são de nosso interesse, quando querem a nossa ajuda. Então, assim, moral da história é uma porra. Não resumo a arte, não resumo a compreensão ou o que eu extraio de coisas que eu posso levar para minha vida dessa série. Eu não resumo e eu falo que isso aqui é a compreensão que eu extraio disso. Não, é o que eu extraio hoje, com 27 anos de idade. Assim, no futuro vou poder perceber outras coisas. Mas o que eu aprendo hoje, o que eu tento aplicar na minha vida a partir disso? Primeiro é assim, eu não sei o que as pessoas sentem. Então eu não posso tentar influenciar a vida delas para levar elas para um lugar onde elas vão sentir outra coisa, porque eu nunca sei o que as pessoas sentem. Eu posso saber o que eu estou sentindo. E assim, através das expressões, através da lágrima, através do que é dito, a gente pode tentar encostar um pouco mais no que é essa coisa que a pessoa está sentindo, de conseguir entender o que as pessoas estão sentindo. Mas a gente nunca vai saber de fato. Da mesma forma, eu não posso achar que uma realidade que eu não vivo, sabe? Que tem pessoas ali que eu não vivo, eu não posso simplesmente achar que eu sei o que as pessoas sentem, né? Como elas vivem, como é a cultura, o significado das coisas. Se eu quero ter a atitude de mudar a vida de alguém, eu preciso ter um mínimo esforço, pelo menos, de entender como é que a vida daquela pessoa tá agora, né? Se eu quero mudar algo, pelo menos eu tenho que entender um pouco desse algo. A partir desse diálogo, eu percebo que sinceridade é importante. Às vezes a gente fala assim nossas intenções logo de cara pra... Beleza, vamos começar a jogada aqui. Já que eu não consigo ser sincero, já que eu tenho muitos medos, já que eu vivo muitas inseguranças em minha vida, vamos partir de um ponto sincero, que normalmente eu não falaria, mas, sei lá, tá tudo tão louco no mundo, véio. Prefiro ser sincero. E aprender assim, pô, se a gente não quer se colocar em situações complicadas na nossa vida, a gente pode, antes de entrar nelas, tentar identificar um pouco assim, o que acontece ali. Perguntas, o porquê, qual a intenção, qual é a razão, qual é o objetivo. Conversar é importante. A partir desse diálogo a gente vê que conversar é importante, mas conversar parte da escuta. Às vezes parte de um interesse genuíno em resolver algo ou entender algo. Ou saber mesmo, pô, eu tenho que pedir a ajuda de alguém. Às vezes a pessoa me ajudando, ela está se ajudando também. Mas eu não posso chegar assim, ó, me ajuda aqui que eu te ajudo. Porque será que minha ajuda realmente ajuda a pessoa? Eu preciso saber se isso realmente vai ajudar aquela pessoa também, se eu quero conversar com isso sobre ela. Então eu tenho que entender um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas. Isso leva tempo, não é mágico. A gente precisa aprofundar discussões, diálogos. Aos poucos a gente vai, né? Eu não falo que todas as coisas que eu sonho aqui enquanto eu converso, eu consigo realizar na minha vida. Mas filosofia é isso, às vezes, né? A gente pensa e vai tentando aplicar na vida. Esse foi o episódio 2, falando sobre diálogo, falando sobre ruptura,
sobre essa arte. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém chegou até o fim desse vídeo, que eu sei que, sei lá, eu acho que vai ficar com... Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Amanhã eu não sei qual é o tema ainda, mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Se puder, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário aí, se inscreva, me ajuda aqui a crescer a base. Eu tô gostando de me comunicar, tô experimentando isso. É bom deixar gravado porque aí eu vejo meus erros mesmo. E até mais. Uns 20 e tantos, 6, 7 minutos. 27 minutos eu acho que vai ficar. 27, idade de Cristo, quando eu tinha 27.